Bem-vindos de volta. Estamos com o curso de Metodologia em Pesquisa Científica. Nesta aula curta, vamos tratar sobre formatação, normas ABNT, para que a gente tenha aí padronização de textos científicos. Então, vamos começar aqui com uma apresentação falando que o universo da normatização científica ele é composto principalmente por 3 regras básicas. American Psychological Association, a mais conhecida como APA, Vancouver, e a BNT. A APA foi desenvolvida para psicologia, utilizada em alguns trabalhos aqui no Brasil, e revistas, gente. Então, APA, Vancouver, estamos falando de artigos, estamos falando de quando vamos fazer publicações, uma vez que são normatizações internacionais. Tem algumas diferenças, algo muito básico, mas depois do TCC, quando você for publicar o seu artigo, ou se você resolver publicar artigo direto, nós podemos trabalhar os detalhes dessas possíveis normatização. Por enquanto, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 14.729, trabalhos acadêmicos, apresentação, tem praticamente todas as normas que nós precisamos para que a gente chegue nesse esquema geral. Que aqui no meu lado direito da tela eu tenho um sequenciamento dos itens que é mínimo para que se tenha um texto pronto de um TCC. Vejam que o que realmente interessa, que está aqui, ó, os elementos textuais, está no meio, está coladinho, então tem uma série de coisas que eu posso colocar, tido aqui como obrigatório, que está com essa cor mais voltada para o laranja, e o cinza, o que ele está em tom de cinza, né, que pode ou não estar dentro do meu texto. Como elementos pré-texturais, nós vimos já em outra aula que são elementos de identificação, são elementos que trazem possibilidades de você dar uma cara, introduzir, de deixar ali o texto visível para conforme um padrão, conforme uma normativa. Os elementos texturais é o corpo, o coração do seu texto, e os pós-texturais são partes que elas são importantes, mas normalmente são grandes para estar dentro dos elementos texturais, além das referências, que é obrigatório. Então, para a gente for sintetizar mesmo o que a gente precisa, está aqui na cor laranja, capa, folha de rosto, folha de aprovação, que pode estar junto com a folha de rosto, resumo em inglês, resumo em português, português primeiro, nossa língua mãe, e aí até o sumário. O que é o sumário? É descrever ali as informações a partir daquele ponto onde estão, com um link direto, preferencialmente, para que a gente faça isso rapidinho lá faça a leitura, se estiver fazendo ela de forma digital. Se for impresso, você saber aonde está, conforme a numeração do seu texto. Aí vem introdução, vem se tiver necessidade de um objetivo específico, pode ter revisão de literatura, vem o desenvolvimento do texto propriamente. E finaliza com conclusão a parte dos elementos texturais, que você responde o objetivo. Lembra que sempre conclusão é resposta do objetivo. Lista de referência, lembra que eu falei com vocês sempre, lista de referência tem que estar citada durante o texto, mesma forma que está no texto tem que estar na lista. Vamos ver como faz isso na próxima aula aí, que nós vamos falar de citação. De forma geral, trabalhos acadêmicos, segundo a BNT, deve estar no formato A4, lembrando que esse formato A4 é uma padronização dos tamanhos das folhas, esse é o sulfite normal, 210 milímetros de largura por 297 milímetros de altura. A folha ela tem que estar toda ela impressa aí com umas margens pré-definidas, então canto superior e esquerdo 3 centímetros, direita e inferior 2 centímetros. Opa, como é que faz isso? Vamos lá pegar um arquivo do Word qualquer, esse aqui é um arquivo do Word praticamente em branco, que eu deixei como modelo para a gente conversar. Eu vou, olha, tem algumas páginas já feitas, alguma coisa que nós vamos falar aqui agora, mas eu seleciono tudo, ou seleciono todas as partes do meu texto, que ele vai me dizer que
garantir que todas as partes já escritas estão selecionadas. Venho aqui dentro de layout, margens personalizadas, canto superior esquerda 3 centímetros, inferior direita 2 centímetros. Já tinha configurado isso antes, checando o caminho aqui, mais uma vez para vocês visualizarem. Se o documento estiver novinho, sem nada, vai direto, senão você seleciona tudo, vem aqui dentro de layout, margem personalizada, e aí no primeiro item, aqui você vai checar se está dentro da norma. Superior esquerda 3, inferior direita 2, papel A4, 21 centímetros por 29,7. Tá ok? Voltamos então para a apresentação. Se tiver trabalho digital, segue a mesma regra, 3 e 2. Parágrafos e fonte. Parágrafos e fonte, nós estamos falando de texto normal, texto ali dentro do coração do mesmo escrita, não é uma sessão, não é o título de uma sessão, não é nada, o texto normal. Se eu vou fazer um texto normal, eu devo ter aqui, ó, recuo na primeira linha de 2 centímetros da margem esquerda, corpo do texto deve ser justificado e sem espaço entre parágrafo. Fonte, Arial ou Times New Roman, tamanho 12. E aí, então, a gente volta lá para o nosso modelinho. Estou falando de um parágrafo normal que vai ser escrito, por exemplo, lá no comecinho da introdução. Tem uma forma de você colocar essas regras que eu falei de forma automática. Vem aqui dentro da página inicial, aí você vai procurar aqui, ó, estilos, tá no estilo normal. Dentro do estilo normal, você clica em modificar, pode dar um nome se você quiser, mantenha ali, eu estou mantendo mesmo. Ó, Times New Roman, tamanho 12, e aí eu vou vir aqui, ó, ele está em negrito? Não, está em itálico? Não, sublinhado? Não. Vamos para o parágrafo, espaço entre parágrafo. Não tem espaço entre parágrafo. Aqui eu posso colocar o recuo direto, ó. Se eu colocar o recuo aqui, ó, 2 centímetros, ele já faz automático. Espaço entre parágrafo 0, depois 0, espaçamento entre linha 1,5. Ok? Deu ok? Vamos de novo, se você tiver um outro item, quiser inserir numeração, nesse caso não se encaixa, estamos falando do texto normal, dá ok. A partir do momento que eu dei ok, gente, o que vai acontecer? Ele aparece esse recuo aqui, ó. Veja que ele já jogou esse recuo para 2,5. O que ele está dizendo? O meu texto ele vai começar a partir daqui. Se eu começo a digitar e vou fazendo informações, escrevo aqui de forma geral, ele está jogando todo ele recuado. Isso é correto? Não, você vai colocar sempre no início e aí você vai partir o 2,5 a partir daqui. Finalizou? Está pronto o meu texto. A partir disso, qualquer um que eu fizer vai sair sempre dessa forma. Foi normal? Modificar, deixa conforme a norma pede, que você já garante que o texto saia todo ele e não precisa ficar fazendo checagem. Citações vamos falar em uma próxima aula, mas de forma geral, se for citação direta, lembrando que tem 2 tipos de citação: indireta, quando eu coloco a minha ideia sobre aquela informação sem distorcer a informação original, e aí eu faço um texto meu em cima disso, só coloco entre parênteses ou no próximo cursivo ali o autor e a data. Situação direta, vou copiar um trecho para depois falar daquele trecho. Acima de 3 linhas, eu faço um recuo de 4 centímetros e coloco esse texto com letra, com fonte tamanho 10. Para continuando, quantitativo de valor, as principais moedas aqui, real, dólar, euro. Vou falar de real, já coloca R maiúsculo, símbolo de cifrão, espaço, número, geralmente separado com 2 casas decimais. Dólar, US cifrão, mesmo esquema para o número. O euro, o E, com esses 2 traços, se você não encontra direto no teclado, inserir símbolo você encontra. Quando você vai falar de decimais e frações, escreva com número 0,
0,39, 0,39, em vez de escrever ele por extenso. Mesma coisa com fração, 3/4, 3/4, tá certo? Então, coloca desta forma, conforme preconiza a norma. Quando eu vou falar sobre dias do mês, o primeiro eu escrevo, os demais eu posso colocar o número. Então, no 1º de janeiro, comemora-se o Dia da Confraternização Universal. A seleção brasileira de futebol jogará no México no próximo dia 10, 10 de outubro. Então, você, além de lembrar disso, nunca se inicia a frase com número dentro de texto científico. Você tem formas de você contornar para que você comece uma frase sem o número. Por exemplo, se você precisa dar uma informação e, em vez de começar 1º de setembro ou dia 7 de setembro, dia da independência. Eu vou falar no dia 7 de setembro. Então, no dia veio antes, tá certo? Utiliza-se itálico para nome científico, títulos de produção, seja ela artística, literária, técnica científica, livro ou qualquer outra forma que trata-se de uma produção ou uma espécie já catalogada. Então, vamos ficar atento se eu for falar também termos em inglês, termos em outra língua, se for estritamente necessário dentro do meu texto, joga itálico para que ele tenha um destaque. Todo o trabalho deve ser digitado com espaçamento de 1,5 linha. Então lá, tanto nos títulos quanto no normal, nos parágrafos, espaçamento de 1,5, sem espaçamento entre parágrafos. Matheus, como é que faz isso no Word? Aqui eu tenho um texto normal, então normal, confiro se está lá no espaçamento 1,5, venho dentro do normal, vou aqui em estilos de novo para todo mundo ver, estilos, vai em modificar, dentro de modificar vem em parágrafo, formatar parágrafo, espaçamento entre linhas 1,5, perfeito, está correto. Mas e os títulos? O que são isso? Como é que faz isso? Eu posso ter dentro das minhas, do meu texto, seções. Eu posso ter capítulo 1, capítulo 2, que são ou mesmo se dentro de um próprio capítulo eu ter seções diferenciadas. E aí vamos voltar lá para hoje, quero falar duas coisinhas para vocês. Entre o que está a primeira parte, que vai vir aqui, a capa com seu nome bonitinho, nome da instituição, depois a contracapa, folha de aprovação, eu tenho os elementos pré-texturais que eu posso escolher e eu posso colocar esses elementos aqui de forma que eles estejam todos padronizados. O que eu vou fazer? Vou fazer eles sempre muito alinhadinho com o material, mas eu preciso, primeiro, na capa, ela é a diferentona, a capa, ela não entra na contagem de número de páginas. Então, aqui eu não posso inserir uma seção normal, eu tenho que inserir uma quebra de seção. Qual a diferença? Vem comigo aqui dentro de Layout, aqui em cima localiza quebras, aparece essa janelinha, as primeiras fazem quebra de página, separa conteúdo das páginas, mas ele não pede um alinhamento de uma com a outra. Quebra de página aqui embaixo, próxima página, dentro de seção, ela individualiza as seções. Então, eu posso ter um conteúdo na parte superior e um conteúdo aqui diferente. Isso possibilita eu inserir numeração de forma diferente lá na frente. Possibilita eu mudar, por exemplo, olha, eu quero esta página aqui, ou a partir desta página, em vez de eu ter orientação retrato, orientação paisagem. E aí, o que eu faço? A primeira eu consigo trazer para orientação retrato. Então, como é que fica isso? A primeira está de uma forma, e aí eu chego aqui na segunda de outro. Quando eu vou fazer isso? Preciso colocar uma tabela, preciso colocar uma foto, uma análise de solo, e isso permite com que eu faça essa segmentação entre o tipo de material. Veja aqui primeiro a capa,
quebra de seção, tá certo? Vamos voltar isso para a gente ter um texto contínuo. E, continuando aqui conversando, por que eu vim para cá? Eu vim para explicar para vocês como é que faz esse sumário automático, e ele é feito baseado, primeiro, você escrever os textos que são entre títulos de forma normal, vem aqui na página inicial, confere se está dentro de normal. E os títulos? Os títulos eu posso enumerá-los aqui, ó, conforme uma sequência. Esse, no caso, é o título número 1, ou seja, o principal. E aí a norma traz umas regrinhas. O que são essas regrinhas? Eu tenho que ter espaçamento 1,5 entre eles, eu tenho que ter um espaçamento de 1,5 entre cada um deles. Vejam aqui nesse exemplo, ó, tenho lá o título principal, justificativo, espaçamento de 1,5, depois os parágrafos com 1,5 entre linhas não tem espaçamento entre um parágrafo e outro. Se tiver citação, precisa de um espaço entre eles. Mas vem cá, ó, seção primária, todas as letras maiúsculas e negritadas. O que eu vou fazer? Eu vou ficar digitando isso toda hora dessa forma? Não. Eu escrevo lá introdução, venho aqui, marco ele como sendo o título 1. Se ele tivesse dentro de normal, já some aqui do cantinho, ó. Veja, já começa a primeira dica, mas não, ele é o título 1. Título 1, como é que eu deixo dentro da norma? Botão direito, modificar, Times New Roman, 12, negrito. Marca Times New Roman em formatação, marca 12, marca negrito. O que mais eu faço? Entro aqui dentro de formatar, parágrafo, 0 espaço entre eles, 1,5 linha. Dá ok, tudo que eu for escrever que seja o título, na primeira seção, vai estar dentro de título 1. Da mesma forma, quando eu passar para outra parte do meu texto, que tem material e métodos, por exemplo, que tenha subdivisões, eu posso criar seção 2, seção 3, seguindo esta normativa, que ela vai me dizer o seguinte: eu preciso dessa normativa, uma vez fazendo referência às funções. Por que ele não está aceitando aqui, ó? Porque lá inicialmente eu coloquei recuo de 2 centímetros para o meu demais, o normal. Aqui dentro do título, ele entendeu que também teria esse recuo de 2 centímetros. Opa, não é o caso. Então, eu volto aqui dentro de parágrafo, onde está recuo da esquerda de 2 centímetros, coloca 0. Título, a parte do cabeçalho, as seções, não tem recuo, tá certo? Voltando para a apresentação, seção primária todas maiúsculas negritadas, secundária primeira maiúscula e sinais de nome próprio, letras minúsculas, demais, negrito. Seção terciária aqui vai estar com ela em negrito e itálico, a seção quaternária sem itálico, só negrito, e a última, que é as seções quinárias, ou a quinta subdivisão, sem negrito. Opa! Então, posso ir no máximo até 5, só crio uma seção secundária dentro de uma primária se eu tiver pelo menos 2 itens. Não faz sentido você criar, por exemplo, dentro da seção primária 1.1, se eu não tiver lá embaixo 1.2, tá certo? Continuando, o título deve ser precedido de numeração ou de forma geral, alguns não. Quais não precisa? Agradecimento, lista de ilustrações, abreviaturas, resumos, sumário, referência lá no finalzinho. Os demais, o corpo do texto tem que estar numerado. Antes de falar de fonte, fonte aqui para tabelas, figuras e outras, quero mostrar para vocês outra questãozinha. Olha aqui, gente, muita gente tem dificuldade em inserir sumário. Como assim? Como é que você faz esse sumário que me dá o sumário automático? Ó, mandou direitinho lá para onde eu precisava, sem eu precisar ficar rodando o mouse. De novo, vou lá para subtítulo 2, do título principal 2.1. O que eu fiz? Como é que eu faço isso? Vou aqui
Depois que eu inserir quebra de sessão, posso inserir aqui agradecimentos, pode agradecer, tenho que inserir aqui resumo, mas vou inserir sumário. Posiciono o meu mouse, venho aqui dentro de referência, clico no item sumário e aí eu escolho o tipo de sumário automático. Se eu programei o meu Word de forma a exibir esses estilos, ele vai colocar aqui automaticamente o meu sumário, tá certo? Continuando, então, quando vou colocar quadro, quando vou colocar tabela, quando vou colocar figura, basicamente esses três elementos. Todas as ilustrações, todas as fotos, todos os esquemas devem ser colocados de forma de figura, numeradas conforme aparece no texto. Primeiro aparece no texto, depois você insere aqui a própria figura em si. Em cima vai a figura, quadro ou tabela, seguido do número que apareceu no texto, e o nome, a descrição da informação. O que é essa descrição? O que tem aqui dentro? Tem que estar autoexplicativo aqui em cima. Qual é a diferença de quadro para tabela? Tabela, preferencialmente, itens numéricos, quadro, forma geral. Quadro tem essa cara aqui, ó, todo fechado, um quadro mesmo. Tabela, eu tenho sempre um cabeçalho, tem delimitações internas na vertical, mas externamente não tem. Além disso, tenho que colocar fonte, quem fez essa tabela, quem manipulou essa tabela. Se você copiou essa tabela, mas fez alteração, você cita ali o nome do autor, depois de fonte, do lado de baixo, sobrenome, data, modificado pelo autor na data tal. Só você que fez, elaborado pelo autor e a data que foi feito. Números. Os números, eles devem ser colocados de 0 a 9, eles devem ser escritos por extenso. A partir de 10, eu coloco o número decimal. Unidade de medida, ela vem depois do número abreviada. 10 metros, 1, 0, espaço, M. M é abreviação de metros. Exceção, hora. Hora, eu vou falar daqui 2 slides, mas ele não coloca dessa forma padrão. Para unidade de medidas, número, espaço, a unidade abreviada. Para o próximo, aqui, se eu estiver falando tempo corrido, que aí é diferente do slide anterior, eu escrevo agora a minha unidade de decorrência, aí seja dia, anos, semanas, eu tenho que escrever. Então, diferente daquele exemplo anterior que eu tinha número, espaço, medida, aqui eu coloco o número, espaço, o tempo decorrido por extenso, tá certo? Ora vem diferente dos demais, que eu coloco o número sem espaço H, que é a abreviação de hora. Então, Marta chegou às 15 horas. O restaurante funciona das 12 horas e 5 minutos. Opa, então aqui quando tem minutos? Sempre logo depois do H, sem espaço, com 2 dígitos. Ah, mas não tem, menos de 10, ser 5? Não, 0,5. Precisa colocar o min de minutos? Não. Você coloca 2H05, representando 12 horas e 5 minutos. Casos especiais de números para graus. Quando você tem números para graus variando temperatura, repete a unidade. Como nesse exemplo, a temperatura está variando entre 10 graus Celsius e 13 graus Celsius. Lembrando que o graus aí, esse O, esse zerinho elevado, você coloca com o teclado Ctrl Alt 167, ou você vai dentro de fonte e coloca sobre escrito. Valores, quando a partir de classe de milhar, você deve colocar os valores monetários exatos, grafados em algarismos arábicos, ou seja, números mesmo. Se você arredondar, você pode, em vez de inserir aquele monte de zero, você escrever milhões, bilhões, trilhões, ou assim por diante.
Quando for inserir alíneas, o que é alíneas? É você ter segmentação, dizendo, olha, o meu texto está sendo composto pelas seguintes seções, 2 pontos. Seção A, descreve o que é, começando ali com letra minúscula, terminando com ponto e vírgula. Aí B, mesma forma, começa com letra minúscula, termina com ponto e vírgula. Se acaso você precisar de uma subalínea, ou seja, uma linha dentro da linha, você vai agora começar ela sem recuo e você vai fazer as mesmas regras das alíneas, exceto pelo recuo que não deve ser escalonado. Ele vai seguir sempre o mesmo recuo da linha, que é o recuo de 2 centímetros lá em cima, tá certo? Abreviaturas e siglas, nomes de institutos, universidades, nomes até mesmo de empresa, quando existe uma sigla, a primeira menção no texto, exceto o resumo, ele deve aparecer por extenso no final, entre parênteses, a sigla. A partir daí, se for contínuo, eu uso somente a sigla. O que significa se for contínuo? Se no meu texto ele aparecer várias vezes e sem um grande espaço entre um e outro. Se deu um grande espaço, repete a descrição, tá certo? Ilustração, já falei lá dentro de quadro, deve ser autoexplicativo. Tudo que você tiver como desenho, fotografia, retrato, gráficos, plantas, mapas, chama de figura, segue uma numeração única, sempre lembra, primeiro ela aparece do texto, depois vem a figura, em cima vem a descrição, embaixo vem a fonte. Tem que ser autoexplicativa. Se tiver algum fator aqui, algum item em código, você acrescenta uma legenda para que o leitor consiga entender. Tabela segue a mesma linha de raciocínio, mas a tabela ela tem esse formato aqui, ó, cabeçalho somente entre as linhas marcadas, nas colunas somente a parte interna com a marcação, a parte externa não tem marcação, e a última linha também aparece. Em cima vem o nome, embaixo vem a fonte. Se tiver códigos, você pode fazer uma legenda, inserir legenda. O que eu coloco no título ou no nome da tabela? O que vem aqui na parte central. O que significa esses números? Significa determinação de prazos para cálculo de taxas diárias nesse caso. Então, pensa assim, ó, o que tem aqui dentro? Como é que eu explico isso aqui? Você coloca aqui em cima como sendo o nome da tabela. Notas de rodapé e notas de referência são explicações importantes para o texto, mas que não vale estar inseridas diretamente no texto. Então, se eu tenho algo que ela vai incrementar, vai dar uma visão melhor, mas não necessariamente compõe o texto, eu escrevo no rodapé com um tamanho de fonte menor. Estou escrevendo em 12, aqui eu vou escrever em 10. Mesma coisa eu faço para lá no tipo de normatização canadense ou de Vancouver, quando eu vou colocar por número dentro do texto quem disse, quem citou, vou colocar a citação lá com um númerozinho em cima e embaixo no rodapé eu digo onde está, para que ele possa localizar na lista de referência. Voltando para o início, capa, proteção externa, tem que ter nome da instituição, nome do aluno, nome do trabalho, local onde foi feito e data. Opa, então vamos mostrar para vocês aqui um exemplo de um aluno nosso do IF Sul de Minas, Campo Muzambinho. Vem aqui em cima, padronização, Instituto Federal, Sul de Minas Gerais, Campo Muzambinho, logo oficial, consegue aí no site do Instituto. Vem a descrição exata, Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campo Muzambinho. Opa, aqui está Engenharia Agronômica, mas nós vamos ter aqui o nome da pós-graduação em... Desculpa, gente. Pós-graduação... Estou engasgando, mas vamos
o nome da pós-graduação, pós-graduação em gestão do agronegócio, certo? Depois vem o seu nome, todo ele em negrito, na sequência, o título do seu trabalho. Falamos de título lá atrás, na aula passada, tem que ser um título amplo que ele permita a indexação do seu trabalho, que ele traga ao interesse do leitor, mas que não seja tão delongado assim. Pode haver um subtítulo, mas não faz muito sentido. Local e data que esse trabalho foi realizado. Contracapa, folha de apresentação, logo na sequência. Lembrando que essa aqui não é numerada. Estas, a partir daqui, ela entra na conta, mas não aparece o número. Opa, depois, como é que faz isso? Vamos verificar e colocar isso na sequência aí para vocês. Contracapa, o que vem? O nome do trabalho, vem aqui um texto padrão, vem o local da banca examinadora, o nome dos profissionais que vão fazer esse exame, local e data. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Capa vai ter as suas normas específicas, um outro exemplo lá do IF Sul de Minas. Na sequência, vem folha de rosto ou contracapa, que ela vem o nome do aluno lá em cima, o título do trabalho, o texto que eu menciono sempre que é padrãozinho aqui, dizendo o que é aquilo, para que ele serve, local, data. Seguindo, vem o sumário, que vai vir entreposto ao resumo. Vamos ter regras, estamos falando desde a primeira aula sobre resumo. Português primeiro, inglês depois, seguido de palavra-chave. Sumário ele representa aqui a paginação de todo o trabalho que vem na sequência. Ó, na página 1 está a introdução, lá na página 24 começa recursos humanos. Se eu for no sumário automático, como eu ensinei para vocês, Ctrl, clica com o mouse e ele vai lá para aquela página, facilitando muito a leitura, tá certo? De forma geral, de formatação, tem um manual lá na nossa primeira sessão. Estou inserindo agora essa apresentação com regras específicas. Leiam com calma, façam esse exercício de abrir um olho do zero e programá-lo, porque você faz uma vez, depois você vai ter isso para todo sempre. Ah, professor, o trabalho é com relatório, não tem essas normas. Você tem as suas normas? Faz esse acabouço aí de normas dentro do Word, que aí sempre você vai ter isso, gerar isso de forma rápida e facilita muito o seu trabalho. Tá certo? Grande abraço, até o nosso próximo encontro.